Olá para você que é novo aqui no canal, você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e acompanhe todas as notificações aqui pelo meu canal. Vamos falar de Copa do Mundo, segunda rodada já concluído, neste momento, e vamos destacar aí os jogos que já foram realizados dessa segunda rodada na Copa do Mundo, os clubes que já não têm mais condições de classificar e aqueles ainda que têm um pouco de esperança na terceira e última rodada, que virá aí a partir de amanhã, na Copa do Mundo do Catar deste ano de 2022. Vamos aos resultados do primeiro jogo da abertura dessa segunda rodada. O Irã surpreendeu, venceu o país de Gales pelo placar de 2-0 e, por outro lado, o Catar, que marcou seu primeiro gol em Copa do Mundo, mas acabou perdendo para a seleção de Gana pelo placar de 3-1. Por outro lado, uma seleção também que eu cogitava para ser a melhor dessa Copa, acabou empatando com o Equador e fazendo um jogo assim bem equilibrado. O Equador, que saiu atrás do placar, foi ao empate e quase vira o placar. Foi considerado até então um dos jogos aí bem assim, de igual para igual, entre uma seleção sul-americana e uma seleção europeia. Inglaterra e Estados Unidos. Eu, com toda franqueza, os Estados Unidos não é uma seleção assim que se possa dizer, como é perigosa, não. Eu me decepcionei muito com a seleção da Inglaterra. Ganha do Irã de 6-2 e empata com os Estados Unidos em 0-0. Aí dizem que é um respeito geopolítico e tal, mas isso aí não tem que colocar em Copa do Mundo, o negócio é jogar. Infelizmente, a Inglaterra deixou os Estados Unidos empatar o jogo, não deu liberdade ou não quis atacar os Estados Unidos. Essa que é a lei da verdade, minha opinião. Tunísia e Austrália. Austrália que ganhou a sua primeira na competição. Eu esperava um pouco mais da Tunísia, depois de um empate em 0-0 contra a Croácia. E por outro lado, a Polônia venceu a primeira, depois de um empate em 0-0 semana passada contra o México, acabou vencendo a Arábia Saudita pelo placar de 2-0. Já a França não tomou conhecimento e atropelou a Dinamarca pelo placar de 2-1. E segue aí já praticamente classificada para a próxima fase da Copa do Mundo. A Argentina, que havia perdido de virada para a Arábia Saudita, virou a mesa diante do México e acabou vencendo pelo placar de 2-0. Aí a Argentina já dá uma respirada, mas mesmo assim o grupo da Argentina está embolado e a vitória para os hermanos é de extrema importância. O Japão, que acabou vencendo a Alemanha no jogo passado, acabou perdendo para a Costa Rica, que perdeu de goleada para a Espanha. Dá para entender essa lógica aí do futebol? É interessante, cara? Perde de 7-0 e ganha de 1-0 do Japão, que ganhou da Alemanha. Olha só a ironia do destino como que é. E outra zebra, olha só, vou destacar aqui, outra zebra que ocorreu no campeonato, nessa Copa do Mundo. A Bélgica, que no primeiro jogo venceu sem Lukaku por 1-0, ainda não mostrou brilho, aí que não mostrou o mesmo brilho, mesmo com o Lukaku entrando já no final do jogo. Perdeu de 2-0 para a seleção de Marrocos. Pode isso? A seleção da Bélgica acabou perdendo para a seleção de Marrocos pelo placar de 2-0. Ou seja, ficou feio aí para a seleção da Bélgica e complicado, hein? Vai precisar ganhar e esperar resultado aí no próximo jogo. Croácia e Canadá. O Canadá, que já perdeu a sua segunda, se despede da Copa do Mundo, e a Croácia já soma 4 pontos e já tem esperança aí de classificar para a próxima fase da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Outro jogo também que me surpreendeu e foi considerado clássico da Europa dentro da Copa do Mundo, um jogo realmente bem disputado, foi entre Espanha e Alemanha. A Alemanha, que precisava ganhar, encontrou pelo meio do caminho uma forte equipe, um forte time espanhol e não saiu do placar de 1-1. Ou seja, agora ainda há esperança para a Alemanha no próximo jogo ganhar e torcer aí para que a Espanha possa vencer aí o Japão no último jogo, e de preferência por goleada. E na partida desta segunda-feira, Camarões empatou em 3-3 com a seleção da Sérvia, que perdeu para o Brasil no último jogo. 3-3 foi o placar da partida entre Camarões e Sérvia, pelo grupo da qual está o Brasil e Suíça.
Já a seleção de Gana não tomou conhecimento da Coreia do Sul e aplicou 3-2 nos coreanos e agora fica numa situação mais confortável. A seleção de Gana e aí dependendo da última partida, né, da terceira rodada, para poder aí, quem sabe, carimbar a sua classificação para a próxima fase. Portugal foi melhor e surpreendeu. Venceu a seleção do Uruguai pelo placar de 2-0. E segue vivo aí, já praticamente classificado, né, nessa competição e esperando aí alguém do grupo do Brasil para confrontar aí no próximo cruzamento dessa competição. Vamos falar aqui também do Brasil, né? O Brasil que venceu a seleção da Suíça pelo placar de 1-0 e já praticamente sela aí a sua classificação para a próxima fase, podendo ficar até na segunda colocação dessa disputa. Agora vamos falar a respeito do Brasil, né? O Brasil que na partida passada venceu a seleção da Sérvia por 2-0 com um golaço do Richarlison. Agora parece que não jogou muito bem essa partida diante da forte seleção da Suíça. Vamos aqui, de fato, indagar que a Suíça jogou muito, ou seja, a Suíça atrapalhou totalmente ali o sistema do meio-campo do Brasil, e o Brasil sem um meia de criação, evidentemente, acabou sendo prejudicado aí no primeiro tempo, aonde o Casemiro, numa jogada transitada ali na entrada da grande área, acabou marcando o único gol da partida, dando a vitória para o Brasil. Então o Brasil venceu por 1-0, mas na minha opinião não me convenceu, gente. O Brasil podia ter feito mais gols, podia ter jogado melhor, mas não me convenceu. Eu dou um 7,5, mantenho esse 7,5 porque não teve nenhuma evolução. Claro, a vitória é importante, sim, claro, Copa do Mundo é difícil, a gente tem que entender isso. E o Brasil vem num processo onde está se evoluindo, está tentando buscar aí o caminho, o trilho de uma seleção vencedora como foi no passado. E nesses 20 anos aí, desde 2002 para 2022, o Brasil não ganhou mais nada de Copa do Mundo. Então é uma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção nessa seleção brasileira. Agora, outra seleção também que me surpreendeu aí durante essa competição é a seleção de Marrocos, gente. Não só pela forma de ser a segunda zebra que vi aí nessa competição, né? Mas pela sua reação, pelo tempo que uma seleção árabe, né? De idioma árabe, que radicado na África, que está crescendo aí há muito tempo. A gente ouve falar da seleção de Marrocos. Marrocos nunca passou da primeira fase e agora tem a chance aí de passar da fase de grupos e encaminhar aí na fase mata-mata. Então essa Copa do Mundo está sendo uma coisa assim, digamos que um pouco complexa. Não sei se vocês acham. Você tem algo a comentar, né? Se você discorda ou concorda comigo, pode comentar aí, fica à vontade. Vamos aqui interagir e respeitar o ponto de vista de cada um. Mas essa Copa está sendo uma Copa, além das zebras, está sendo uma Copa assim difícil. Porque muita seleção que a gente acha, que os jornalistas acham, que muitos especialistas acreditam ser aí favoritas, que irão atropelar nessa fase de grupo, estão passando muito perrengue. O jogo do Brasil, eu ainda acreditava que o Brasil podia aplicar de novo 2-0, como foi na Sérvia. E com todo respeito ao gol do Casemiro, ele na verdade achou aquele gol, né? Chegou, bateu firme e sem defesa nenhuma lá para o goleiro da Suíça e acabou aí decretando a vitória para o Brasil. Mais uma vitória assim, que não convenceu pelo que jogou. Podia ter jogado muito mais. Mas vamos aí esperar ver como que vai ser o desenvolvimento. Se o Neymar já volta na partida contra Camarões. E aí vamos esperar aí um grande clássico, com certeza. O Brasil já classificando lá em primeiro. Porque dependendo do que for, meu amigo, dessa partida entre Brasil e Camarões, vai ver quem vai ficar em primeiro e segundo. E do outro lado lá tem Gana e tem Portugal. Dependendo de como for, meu amigo, vai ser um jogão aí nas oitavas de finais. Espero que não seja Portugal, hein? Porque também acredito que Portugal é um forte candidato aí ao título mundial. Minha opinião. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, acompanhe todos os vídeos que eu irei postar aqui no meu canal nos próximos dias, na próxima semana. E vou deixar aqui nos encardes aqui mais um vídeo aí do meu primeiro comentário para você acompanhar, se você é novo, da primeira rodada aí da Copa do Mundo de 2022, deste ano, para você ter uma análise aí de como foi a
primeira rodada e agora você acompanhando essa aqui da segunda rodada. Deixe seu like, um forte abraço e até a próxima.